Nós estamos vendo domingo passado este fato da circuncisão, ligado àquela experiência dos babilônios. Quando Abraão saiu da sua terra, ele trazia uma tradição ligada a Tamuz, aquele Deus, ou aquele camarada que representou o falo, e que provavelmente aí esteja a ênfase na necessidade de cortar os liames, as ligações com a tradição babilônica. Falamos sobre a questão aquele obelisco de Tamuz, que existe em toda cidade grande, as grandes capitais do mundo. Lá em Washington, ele é o obelisco do Washington, aquele grande obelisco, chanfrado nas pontas. Aquilo é o símbolo do pênis, da força dos primeiros deuses, primeira divindade que o homem manifestou. Foi o falo e foi o sol. Então Deus chamou Abraão e o primeiro contrato que ele faz com ele é de uma circuncisão. Não é necessariamente aí que deve acontecer a circuncisão. A circuncisão que Deus estava providenciando é do coração. E nós vimos lá que ele disse: e o Senhor circuncidará o teu coração e o coração da tua geração. E ele estava apontando para o ponto onde iria acontecer essa circuncisão. Então, quando Paulo diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Não significa que quando Cristo foi circuncidado ao 8º dia, quando menino, que aquilo foi a nossa circuncisão, mas a circuncisão dele na cruz é a nossa circuncisão. Quando Deus corta todas as nossas ligações com a carne, com o mundo, com o eu, com as coisas que nos prendem, Ele está fazendo uma circuncisão, cortando e tirando aquilo que nos amarra, porque nós somos prisioneiros neste mundo do pecado, das lembranças, dos traumas, e Deus quer nos libertar em Cristo, fazendo esta obra, esta macro-obra. É um pacote em que Ele, em Cristo, realiza tudo isto em nosso favor. Então, o apóstolo está falando aqui que nele também fostes. A palavra é muito enfática. Não é estáis sendo, mas fostes. É uma ideia muito concreta e completa. Fostes circuncidados, não por intermédio de homem, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E agora ele vai e dá uma outra dimensão, dizendo: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Os dois pontos: a circuncisão da velha dispensação, que acontecia com a criança no 8º dia, e agora o batismo, que acontece na vida do povo de Deus. Mas que batismo é este? Esse é um dos assuntos interessantes da gente trabalhar com ele, porque a palavra batismo significa colocar algo dentro de algo, mergulhar.
imergir, incluir, onde alguma coisa é posta dentro de outra coisa. E existe alguns tipos de batismos na Bíblia. Tanto é que esta é uma doutrina rudimentar. É um dos ABC da fé cristã, chamada das doutrinas dos batismos. Nós lemos em Hebreus, no capítulo 6, nos versos 1 e 2, a respeito desse rudimento. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O autor da carta aos Hebreus está nos falando a respeito dos princípios elementares da doutrina de Cristo e chamando a atenção que nós devemos ser levados para aquilo que é completo, aquilo que já realizou a maior dimensão. E ele fala aqui, entre estas coisas que são rudimentos, ele chama de lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Estas coisas são chamadas aqui de elementares. Mas eu quero perguntar, quantos batismos, ele fala a doutrina dos batismos, quantos batismos existem na Bíblia? Você já contou? Então vamos lá. No Velho Testamento teve um batismo. O batismo da nuvem e do mar. O batismo, ele simboliza uma passagem de algum estado anterior para um estado novo. O povo de Israel teve um batismo. Esse batismo foi a saída do Egito para chegar no deserto. É uma mutação. Eles tiveram a mudança. Ali estava programado uma mudança de mentalidade. Eles tinham que sair das suas raízes egípcias, 430 anos de escravatura, 430 anos de informações, de pensamento, de filosofia, de governo egípcio. Eles precisavam ser desconstruídos, e aquele batismo era como que o início desta mudança de mentalidade, para a mentalidade de dependência, a mentalidade de que Deus iria dirigi-los cada dia. Este batismo aparece e que Paulo fala no capítulo 10 de 1 Coríntios, os versos 1 e 2, ele fala desta mudança, dessa posição do povo de Israel que foi batizado no mar e foi batizado na nuvem. É uma ideia de mudança de programa, de ação. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Este é o primeiro batismo que a Bíblia fala. Depois a Bíblia fala de outros tipos de batismos. Tem batismo nas águas, em que o candidato, esta é uma palavra boa, candidato não é aquele que se arvora a entrar
numa cadeira política. Porque candidato é uma pessoa cheia de luz, é um iluminado, é um cândido. E na política nós temos bandidatos e não candidatos, na maioria dos casos. Então nós temos aqui, essa pessoa, ela é inserida dentro da água. A água é o elemento onde você batiza, representando tipologicamente uma morte e uma ressurreição. Nós temos um outro tipo de batismo, o batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, e batismo no fogo ou com fogo, que são duas coisas diferentes. O batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder, mediante a vida de Cristo que vem habitar nele, na pessoa. Agora ele é revestido com o poder do Espírito Santo que o domina. E a pessoa fica agora, vamos dizer assim, como significa revestir uma pessoa do poder do Espírito Santo? É parecido com o que se faz com um louco. O que se faz com um louco? Você pega e veste uma camisa de força nele. E ao vestir a camisa de força, o louco não pode usar mais a sua força. Ele fica agora imobilizado. O revestimento do poder do Espírito Santo é remover a força da carne do homem para que o poder do Espírito Santo se manifeste. Jesus disse assim: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Veja bem, quando Pedro e João entravam na Porta Formosa, tinha um aleijado que estava ali há muitos anos, pedindo esmola. E ele chegou e disse assim: me dá uma esmola. Pedro bateu nos bolsos, disse: não tenho, nem prata, nem ouro, mas tenho, o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E aquele homem, que poder foi este? Que poder foi este? De Pedro? Foi poder latente da alma? Foi poder da mente de Pedro? Não. Pedro não tinha, ele estava imobilizado. E aqui agiu o poder do Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo utilizou aquele canal, sem usar a carne. O problema é que muitas vezes na igreja nós queremos usar o muque, o braço, a nossa competência. E tem acontecimentos, mas só que Deus não aproveita nada do que nós usamos. Tudo que aquilo que nós fazemos, que custa o nosso suor, que foi por nosso esforço, aquilo vai para o fogo, não serve. Deus não utiliza disso. Jesus disse: a carne para nada aproveita. Não é que ela não faça, ela faz. Só que o que ela faz não tem valor eterno. Então o Espírito Santo vem e reveste uma pessoa de poder, e essa pessoa não vai usar os seus talentos. Eu quero que vocês observem aqui uma diferença. Existem talentos que todos nós temos. Esses talentos são capacidades inatas que nós temos. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Música, musicalidade não é dom espiritual, é talento. Quem toca piano, quem toca isso, é talento. Não existe nenhum dom na Bíblia referindo-se a este aspecto. Mas os dons do Espírito Santo são diferentes dos talentos. Moisés, por exemplo, disse para Deus: eu sou um pesado de língua, eu sou um tati-bitate, eu sou um gago, não consigo falar. E Deus disse: mas quem fez a boca e quem fez o surdo fui eu. E quando eu mando, você vai.
Aí é no poder de Deus. Às vezes um dom de ensinar pode estar em cima de uma pessoa que não tem capacidade para ensinar. Paulo dizia isto: eu sou uma pessoa que não sou muito bem dotada para falar, mas ele tinha o dom de ensino, de profecia, era um homem extraordinário. Então, batismo com o Espírito Santo, revestimento, e batismo com fogo, é um batismo que é feito de consagração, holocausto, é aquele batismo de rendição, quando nós nos colocamos diante do Senhor, não mais eu, estou consagrado inteiramente ao Senhor. Isso é outra forma de batismo. Vamos só verificar aqui, em Mateus capítulo 3, versos 11, que João Batista se refere aos 3 batismos num só versículo. Mateus 3, 11. E eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você viu aqui que ele falou, eu vos batizo com água ou em água, porque a preposição eis, no grego, sugere a ideia no ou com. A preposição aí dá a ideia, eu posso traduzir assim, eu vos batizo em água ou com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu não sou nem digno de baixar e mexer com as sandálias dele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora eu quero só fazer um adendo, porque nosso assunto não é este aqui hoje. Não confunda batismo com o Espírito Santo com forças latentes da alma. Não confunda o poder do Espírito na vida de Moisés com os poderes de Janes e Jambres. O que significa isso? Moisés transformou água em sangue. Vamos começar pela primeira. Moisés transformou a vara em cobra. E eles fizeram o mesmo. Só que um era poder de Deus e o outro era poder do homem, era poder latente da alma. Evidentemente, quem estava por trás daquele poder da alma, como técnico, era o grande técnico do homem. Quem é o técnico do homem? Quem é que se preocupa com as coisas do homem? Quem é que se preocupa com as coisas do homem? Satanás. Quem é que gosta de ver homem gordo emocional, que é obeso, cheio de si, vaidoso, aquelas pessoas que falam de si, para si. Quem é que gosta dessa história toda? Quem é que gosta da exaltação do homem? Satanás. Ele que é especialista em homem. Toda vez que você encontrar alguém para lhe valorizar, encher sua bola, soprar, saiba que por trás tem um cara especialista nesse assunto. Então Satanás é especialista em fazer a gente ficar bem forte, bem grande, onipotente, aquela sensação de poder. Eu tenho a força. Agora, quando você vê alguém que quer retirar o poder, o seu poder, e colocar o poder do Espírito Santo em você, aí você fica bem satisfeito, porque é coisa divina. Então não confunda. Poderes humanos, muita coisa acontece. Acontece sim. Mas eu vou lhe perguntar só uma coisa. Como é que a gente detecta que foi Deus ou que foi o homem? Diga. Quando é Deus, o homem não aparece. Primeira coisa, quando é Deus, o homem sai de cena. A glória vai para Deus.
Quando você for usado por Deus e alguém quiser botar o louvor na sua conta, você sai de fininho e diz assim: isso é de Deus. Segunda coisa, não fica com ressentimento se não receber nada. Não fica ressentido e amargurado se ninguém olhar para você. Se ficar ressentido, se ficar com dodói, se ficar com bico, é sinal de que não foi obra divina. É sinal de que eu estava fazendo. Era o meu desejo ser reconhecido. Essas duas coisinhas dão para a gente ver. E elas são muito internas. Só quem vai saber, de fato, é o próprio sujeito. Ninguém dá para identificar. Eu falei isso o dia aqui. 2 pessoas chegam diante de um mendigo. E os dois dão um pão para o mendigo. Um fez por humanismo, o outro fez por obra de obediência, mas movido pelo Espírito Santo. Os dois deram o pão para o mendigo. Humberto é o mendigo. Você está mesmo parecido com o mendigo, não, Humberto? Aí, tá horrível, Humberto. Até que não, você está bonitinho. O Alexandre, ele é o espiritual e eu sou o carnal. Agora, nós dois damos o pão para o Humberto. A plateia toda viu. Só que externamente não teve diferença. Pão, 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 pão. Mas internamente eu fiz para me projetar, eu fiz para vocês verem, eu fiz para botar no jornal para que as pessoas saibam, eu fiz para que eu tenha necessidade de grandeza, eu fiz porque tem uma série de coisas contingentes ali. Mas ninguém viu. E porque o Humberto não me deu a devida atenção, eu fico magoadinho, ressentido. E o Alexandre deu, movido pelo Espírito de Deus. E a glória pertence ao Senhor. Se ele recebeu ou não recebeu, se ele foi reconhecido ou não foi reconhecido. Então, esses batismos são importantes. Nós temos o batismo da nuvem, passagem lá, nós temos o batismo do fogo, nós temos o batismo do Espírito Santo, nós temos o batismo na água, que tipifica temos o batismo no corpo de Cristo. Quando é que isso acontece? Nós vamos ler capítulo 12, verso 13 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Agora ele está falando não do batismo do Espírito Santo, mas o batismo que o Espírito Santo faz da pessoa no corpo. Nós estávamos desmembrados e fomos acoplados dentro de um corpo. E dentro deste corpo, nós passamos a fazer parte. E agora, quem é quem nesse corpo? Um é dedo, o outro é braço, o outro é perna, o outro é olho. Ele vai dando estas conotações de função no corpo. Fomos batizados no corpo. Dentro do corpo, todas as pessoas são importantes. Existem alguns ministérios, que são este ou aquele outro lá, profeta, apóstolo, mas todos estão agora inseridos dentro deste corpo, com funções, com desempenhos, que vão ser importantes. Foi o Espírito que nos batizou dentro do corpo. Cada um de nós precisa saber qual é a nossa missão, qual é a nossa função, qual é o nosso dom dentro do corpo. Às vezes você pensa que o seu dom é um e depois você vai descobrir que o Espírito vai colocar você, porque os dons são dele e ele vai usar você em dons diferentes. Ele pode usar você com o dom de curar,
Pode usar você com o dom de socorros, pode usar você com o dom de administração, pode usar você com o dom de misericórdia. São dons administrativos e dons de serviço e dons que estão para adoração, para glorificação de Deus. Então, ele pode fazer isso de uma maneira preciosa dentro do corpo. Mas tudo isso só pode acontecer por causa de um batismo. Este batismo que Paulo está dizendo aqui, tendo sido sepultados com ele no batismo, não há uma gota d'água aqui, meu irmão. Com ele, o batismo com ele, não tem uma gota d'água aqui, porque o batismo é com ele. E quando foi que eu, tu, ele, nós, vós, eles estivemos juntos? Realidade física é uma coisa, realidade espiritual é outra coisa. Realidade física eu vejo esse pires, realidade espiritual eu não vejo, mas eu creio baseado na palavra. Uma realidade física é uma coisa, a realidade espiritual é outra. Jesus vai andando aqui, de repente uma multidão acotovelando, de repente ele esbarra e diz: alguém me tocou. Quem me tocou? Os discípulos ficaram horrorizados. Por quê? Porque todo mundo estava acotovelando Jesus ali, tocava nele, um tocava, outro tocava. Ele disse: alguém me tocou. Porque existe toques e toques. Existe toque físico, existe toque espiritual. E havia uma mulherzinha que há 12 anos vinha perdendo sangue com hemorragia, e ela vinha atrás dizendo assim: se eu conseguir chegar lá e tocar, eu vou ficar curada. E quando ela tocou, Jesus parou, porque era um toque diferente. Que diferente em quê do que é o toque dos outros? Havia ali uma realidade espiritual. Não era realidade física. Ela tocou de modo de fé. Se tão somente eu tocar, eu serei curado. Uma coisa é a realidade física, outra diferente é a realidade espiritual. Você foi incluído, batizado lá no corpo de Jesus na cruz. Jesus falou para os seus discípulos, Lucas capítulo 12, verso 50, ele falou desse batismo com antecedência. Ele disse: olha, vai ter, e eu estou ansioso para que isto aconteça. Lucas capítulo 12, verso 50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ele estava angustiado. E eu tenho um batismo, e este batismo com que eu serei batizado é o centro de todo o propósito de Deus. Olha, eu quero dizer para você que se a cruz ela caiu sobre uma penumbra, sobre uma escuridão, naquelas 3 horas, de meio-dia até as 3 horas da tarde, houve uma nuvem escura, um fenômeno inexplicável que caiu sobre aquela região, em que escureceu o céu. Se isto é um fato, é também um fato que todas as luzes do espírito de revelação estavam apontando para aquele momento. Porque tudo, desde Gênesis 3, versículo 15, até aquele momento, tudo estava apontando para aquela hora, quando Cristo iria esmagar a cabeça da serpente. Era um propósito.
O Espírito de Deus estava focalizando exatamente aquele momento. A cruz. Ali estava o ponto. Por isso ele disse: eu me angustio até que este batismo se realize. Porque neste batismo, lá na cruz, o batismo da morte, ele tinha um projeto de nos incluir. Lembra-se de que a Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Qual é o salário do pecado? A morte. Então Jesus teria que passar pela morte. Ele que não tinha o germe do pecado, que não tinha nenhum pecado, teria que assumir os nossos pecados e morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos experimentar a vida que dá vida. Então você vê que esse batismo que ele está falando é um batismo de inclusão. Vamos andar um pouquinho mais em Marcos capítulo 10, e nós vamos ler os versos 38 a 40. O que aconteceu? 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, eles ambicionaram lugares de destaque. Eles queriam estar um à direita, outro à esquerda. Isto faz parte daquilo que nós chamamos de teomania. O que é teomania? O que é teomania? É uma mania de querer ser Deus, de querer ser importante, reconhecido. Nós não gostamos, nenhum de nós gosta, do ostracismo, do esquecimento. Esqueceu de mim, 1, 2, 3, isso é horrível. Isso é horrível. Nós não gostamos de ficar lá no canto, não ser reconhecido. Nós temos, isso faz parte do veneno do pecado que foi inoculado lá no homem. Então os 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, disseram o seguinte: olha, Senhor, será que dá para uma brechinha aí? Quando o Senhor estiver estabelecendo o reino, nós queremos ficar. Um com a ministra Dilma Rousseff, e o outro com o ministro, aquele do dinheiro, como é que chama? Né? Não era o Palocci, não, o Palocci já foi. Manteiga, o Manteiga. Vamos aqui. Vamos ficar aqui, um aqui, outro aqui do Lula. Como é que o senhor vai nos dar? Isso é apenas uma questão de atualização. Vamos ficar uma à direita e outra à esquerda. Aí Jesus diz o seguinte: espera aí, vamos ver, Renan, o que Jesus disse. Aí os versículos 38 a 40. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Quando eles disseram isso, Jesus disse assim: vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo. Vocês não estão nem imaginando. E Jesus diz assim: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ele tinha um cálice. Vocês se lembram que ele disse para o pai 3 vezes: Pai, passa de mim este cálice. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas em todas as vezes ele dizia: mas não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. E em nenhuma delas o pai respondeu nada, porque estava estabelecido que ele tinha que tomar o cálice. E o cálice não foi numa taça de cristal da Boêmia, foi numa pedra que recebeu todo o sangue dele.
foi um cálice duro de pedra. Pai, ele disse, vocês podem beber o cálice que eu bebo. Vocês podem ser batizados com o batismo com que eu serei batizado. E eles disseram, sim, podemos. Aí Jesus diz, então vocês vão ter parte comigo. Agora, só que quanto a sentar à direita e à esquerda, no dia que vocês forem batizados, vocês não vão ter mais esse problema. E isso é para quem o Pai determinar quem é que vai ficar ou não vai ficar. Aí acabou o problema deles. Batismo. Por quê? Porque a gente quer ser importante. A gente gosta de ser reconhecido. Vocês se lembram que eu já contei aqui há muito... De vez em quando eu conto essa história, que eu acho essa história maravilhosa, daquela freira, uma noviça que estava na Europa, na Itália, fazendo milagres. E de vez em quando tem gente que faz muito milagre. E o povo gosta de ver milagre. E a freira estava fazendo aqueles milagres. E aí o Papa mandou um teólogo chamado Philippe de Merton para examinar a moça, para ver que autenticidade era aquela. E o Felipe viajou a cavalo naquela época, as dificuldades, chegou lá com as botas todas sujas, aí chegou, sentou numa sala, botou as botas assim para cima, falou com a madre, e disse, aqui tem uma freira que está fazendo milagres. Tem, ela é maravilhosa. Está acontecendo cada coisa aqui, que é impressionante, vem gente assim. Ele disse, eu queria conhecer essa moça. Aí a madre foi lá, buscou a freira, chamou, trouxe, e ela chegou lá, e ele disse, então minha filha, você é a pessoa que Deus está usando com muito poder? Ela disse, eu sou sim. Deus está lhe usando muito. Minha filha, eu preciso conversar com você. Mas antes, minha filha, vai lá na cozinha, pega um pano molhado e limpa as minhas botas aqui, que estão muito sujas. Aí ela virou e disse assim, o senhor acha que uma pessoa que Deus está usando com tanto poder vai se prestar a um trabalho desse? Aí ele disse, não, minha filha, você já me deu a resposta. Foi tão fácil. Escreveu assim para o Papa, sua santidade é tudo falso. Ela não tem a mais elementar das virtudes de Cristo, a humildade. Acabou. Está resolvido o assunto. Não precisa discutir, não. Bota para limpar chão para ver como é que dá. Nem sempre, o sujeito às vezes vai limpar o chão e ainda vai limpar para falsificar a humildade. Mas aqui foi uma boa história. A gente gosta de ser reconhecido. A gente gosta de uma plateia. Hoje está bom para mim, olha, a igreja está cheia. Esse negócio aqui enche o peito. O pregador fica aquela sensação, olha, meu irmão, não existe coisa pior do que sucesso, louvores na vida de um homem. A Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que recebe, não pelas críticas. São os louvores o perigo. A gente acha que merece, e Deus precisa nos tirar dessa crosta. Aqueles discípulos queriam estar naquela posição de destaque, aquela posição de passarela, de ser reconhecido, de ser consultado. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. E Jesus falou do batismo, este batismo. Agora, queridos, veja bem, que batismo é este? É o batismo em Cristo. Vamos para Gálatas capítulo 3, versos 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Por favor, Renan, leia outra vez.
Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Batizados aonde, crianças? Em Cristo. Batizados em Cristo. Aí não é batizado em água. Batizado em Cristo. Aliás, quando nós fomos batizados em Cristo, ele já não tinha mais nem uma gota d'água. Porque a última, o soldado chegou e ainda deu uma estocada. Porque ali saiu todo o sangue e saiu a água. João, que estava próximo, viu quando a água saiu. Não tinha mais nada. Jesus perdeu todo o seu sangue, perdeu a sua água e morreu. E naquela hora nós fomos batizados. Sabia? Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Repete. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Continua. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Naquela hora, quando o centurião romano mandou examinar para ver se tinha, chegou, houve um batismo. Quem foi batizado ali? Quem foi batizado ali? Nós fomos batizados. Quem nós? Todo aquele que crê. Porque tudo que Deus tem é para aquele que crê. Mas os eleitos de Deus foram incluídos naquela morte. Você foi batizado onde? Em Cristo. Foi batizado quando? Na sua morte. Mas você diz, mas eu não tinha nascido, Glênio. Eu também não. Mas um morreu por todos, logo? Isso foi em benefício de todos. Isto é verdade bíblica. Isto é realidade espiritual. Isto é fato. Que nós precisamos, pela misericórdia de Deus, pela revelação do Espírito Santo, chegar para este ponto. Quem é você? Eu sou um morto. Eu sou um morto em Cristo. Para quê? Para a glória. Eu sou um morto em Cristo, para quê? Para crítica. Que são os dois pontos. Nós vivemos entre dois pontos. Quais são os pontos? Necessidade de aceitação, medo de rejeição. São esses dois pontos. Nós buscamos aceitação e nós temos medo de ser rejeitados. Moisés olhou para um lado e para o outro. Para um lado para ver se tinha algum judeu vendo se ele era aprovado. Para o outro para ver se tinha algum egípcio, para ver se ele estava sendo, o que ele estava fazendo para ser condenado. Nós sempre olhamos de um lado para o outro. E só ganhamos a visão quando olhamos para frente, para a sarça ardente que não se consome. Essa sarça ardente é o poder da vida de Cristo que não precisa do nosso. Não tem combustível. É o Deus que nos aceita pela sua misericórdia. Eu sou um fracasso, aceito pela graça de Deus. Eu sou o pior dos piores,
aceito pelo melhor dos melhores, pela sua graça. E isso me dá descanso. Este batismo tira de nós. Então Paulo diz assim, tira de nós toda a nossa necessidade de ficar pensando daquele jeito. Tendo sido sepultados com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou a Cristo, e nós recebemos os benefícios da sua ressurreição. É tudo isto. Aí alguém diz assim, mas eu já sei de tudo isto. Já. Meio caminho. Por quê? Sabendo isto, que foi crucificado. Mas tem um versículo 11 em Romanos capítulo 6. E esse versículo 11 vai pegar agora. O 6 diz assim, sabendo que o nosso homem velho foi. Mas o verso 11 diz... Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora não é só saber, é considerar. Malbataan contava que havia um homem com uma caravana que tinha 25 cabrestos e 26 camelos. 25 cabrestos e 26 camelos. Então ele metia os cabrestos nos camelos, mas tinha um que ficava sem cabresto. Mas ele chegava assim, enfiava o cabresto na cabeça do camelo e tirava. E o camelo achava que tinha cabresto. E ele agia como se tivesse com cabresto. Vamos botar nisso para o ramo da fé. Ainda que eu não sinta que eu tenha cabresto, ainda que eu não sinta que eu tenha cruz, ainda que eu não sinta que mais nada disso, mas Deus em Cristo me batizou naquela morte. E eu agora considero-me como aquele camelo considerava preso pelo cabresto. Pronto, estou aqui preso. E eu considero morto em Cristo, pela fé. Não sinto. Às vezes os meus atos dizem até que não sou. Mas não vivo pelo que vejo. Eu creio na palavra de Deus. E a fé, ela se concretiza e me leva ao descanso. Eu não descanso para ter fé. É pela fé que eu chego no descanso. Considere-se. Agora eu quero você saber. Você se considera morto? Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Aí Paulo está dizendo assim, olha irmãos, nós fomos circuncidados com a circuncisão de Cristo, cortou, e fomos batizados no batismo com Ele. Agora Ele vive em nós. A gente vai caminhar mais, aí para frente, daqui uns dias mais a gente está caminhando nesse assunto. Esse assunto é maravilhoso, isso não pode mudar, viu? Isso é a verdade de Deus que nos dá segurança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos batizou na sua morte. Aleluia. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas.
Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.